Olá, seja bem-vindo ao canal Dados Curiosos. Neste vídeo comparativo, mostraremos o que aconteceria se você fosse enterrado vivo. Aviso legal, essa é uma narrativa ficcional de comparação, baseado em fontes relevantes e discussões da comunidade. Números e fatos listados podem não estar atualizados, ou em qualquer ordem específica. 10 dias antes. Virou alvo de grupo criminoso. Ser enterrado vivo foi usado como uma execução por grupos mafiosos. Um dia antes. Sequestrado. Você desmaia, você não se lembra de muita coisa, alguém colocou algo na sua bebida. Tudo começa. Percebe o que aconteceu. Não, estou vivo ainda. Uns segundos depois. Pânico. Pânico, mas só por um segundo, você não tem tempo para isso. 5 segundos depois. Grita por ajuda. Talvez alguém colocando flores em seu túmulo possa ouvi-lo. 10 segundos depois. Aumento da frequência cardíaca. Quando sob estresse, seu corpo libera cortisol que aumenta a frequência cardíaca. 20 segundos depois. Respire lento e profundamente. Uma pessoa pode viver em um caixão por mais de 5 horas, mas somente se administrar o ar com sabedoria. 50 segundos depois. Silêncio agonizante. A única coisa que você pode ouvir é sua respiração e batimentos cardíacos acelerados, repugnante. 1 minuto depois. Desorientado. A privação sensorial pode enganar o cérebro humano. 2 minutos depois. Toque nas paredes. Consciência do espaço para guiar seu cérebro. 3 minutos depois. Faça um inventário. E isto é muito importante, qualquer coisa que você tenha com você pode ser útil. 4 minutos depois. Não acenda fósforos ou isqueiros. Eu sei que você gostaria de um pouco de luz, mas isso consumiria ainda mais seu oxigênio limitado. 4,3 minutos depois. Pico de adrenalina. Os níveis de adrenalina no sangue aumentam devido ao hormônio do estresse, o cortisol. 5 minutos depois. Verifique se você tem telefone e sinal. Se for enterrado com celular, talvez você tenha uma chance. 6 minutos depois. Procure por uma campainha. Você sabia que alguns caixões antigos tinham uma corda que tocava uma campainha para alertar se você estava vivo. 7 minutos depois. Bata na tampa do caixão. Você pode usar, por exemplo, um cinto, um sapato, um relógio, etc. Talvez alguém ouça você. 8 minutos depois. Desconforto. O termo médico para o medo de ser enterrado vivo é tafofobia. 9 minutos depois. Claustrofobia. Aproximadamente 2,2% da população tem medo de espaços fechados. 10 minutos depois. Modo sobrevivência. Você está se sentindo estressado e sem esperança, ative seu modo de sobrevivência. 12 minutos depois. Suando. Causada pelo estresse e pelo calor do seu corpo em um espaço pequeno e sufocante. 14 minutos depois. Meditar. Feche os olhos, respire fundo, e tudo vai ficar bem. 16 minutos depois. Verifique o material do caixão. Se for de metal ou algo semelhante, tudo que você pode fazer é continuar batendo nele e orar. 18 minutos depois. Se for madeira, pressione. Você poderá avaliar o peso da terra acima pelo render da tampa. 20 minutos depois. Tente perfurar as paredes. Faça no centro, porque será a parte mais frágil. 30 minutos depois. Diminuição do oxigênio. Está ficando cada vez mais difícil respirar, à medida que os níveis de oxigênio se esgotam. 40 minutos depois. Desidratação. Quando você sente sede, significa que a desidratação já começou. 45 minutos depois. Dor de cabeça. É um dos primeiros sinais de desidratação porque o cérebro encolhe. 50 minutos depois. Fadiga. Seu cérebro está trabalhando mais por causa do estresse e da falta de água. 1 hora depois. Desmotivado. É normal sentir-se lento e preguiçoso, porque seu corpo está privado de coisas vitais. 1,2 horas depois. Continue socando.
Talvez você conseguirá criar um buraco na tampa. Ore para que sua família tenha comprado um caixão barato. 1.3 horas depois. Tire sua camisa. Reorganizar seu guarda-roupa em um espaço tão pequeno requer alguma estratégia. Brincadeira. 1.4 horas depois. Coloque no seu rosto. Sua camisa pode ser usada para protegê-lo de sufocamento da terra solta. 1.5 horas depois. Náusea. Estresse emocional, como medo, pode fazer você se sentir enjoado. 2 horas depois. Chute a tampa. Lutadores experientes podem gerar até 1 tonelada de força. 2.2 horas depois. Tenta escapar. Se for uma cova rasa, você pode ter uma chance. Prepare-se para agir rápido. 2.3 horas depois. Avanço no caixão. Se for um caixão de madeira barato, tente fazer um buraco grande o suficiente para você sair rastejando. 2.5 horas depois. Ore para que não seja uma sepultura profunda. Em uma cova profunda, a pressão seria muita e você morreria sufocado na terra. 2.6 horas depois. Ore para não chover. Solo alagado pode pesar até 4 vezes mais que solo seco. Se choveu, diga adeus. 2.7 horas depois. Mova-se como um verme. Chute a terra que cai e levante-se rapidamente. Está é sua única chance. 2.8 horas depois. Seu plano falha. Claro, se o caixão for resistente você não será capaz de rompê-lo. 2.9 horas depois. Chorar. Ser enterrado vivo é uma das fobias mais comuns. Agora você entende por quê. 3 horas depois. Aceita a morte. Neste ponto, você sabe que não há como escapar. Você aceita isso como seu túmulo. 3.2 horas depois. Sangue ácido. Quando você respira demais CO2, cria ácido carbônico em sua corrente sanguínea. Caramba, hein? 3.5 horas depois. Espasmos musculares. Sangue ácido e ansiedade podem causar espasmos ao liberar neurotransmissores. 3.8 horas depois. Bebe urina. A desidratação é tão ruim, você faria isso em uma situação de sobrevivência? 4 horas depois. Inconsciente. À medida que o oxigênio se esgota, você lentamente perde a consciência. 4.5 horas depois. Convulsões hipóxicas. As contrações musculares evoluiriam para tremores de corpo inteiro e espuma pela boca. 4.8 horas depois. Dano cerebral. À medida que o cérebro perde oxigênio, suas células começam a morrer rapidamente. 5 horas depois. É o seu fim. Eventualmente, a esta altura seu corpo fica tão privado de oxigênio, que você asfixia até a morte. 10 anos depois. Decomposição. Você sabia que pode levar até 10 anos para que toda a sua carne se decomponha? Simplesmente horrível. Então galera, gostou do vídeo? Depois de tudo isso não se preocupe, ser enterrado vivo é tão raro que as estatísticas oficiais nem sequer existem para essa possibilidade.